Bora para a primeira questão aí, vamos nessa. Você está vendo aí na sua telinha que diz o quê? A primeira questãozinha. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Letra A. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro e a medida B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto, conforme você está vendo aí na animação, né, na figurinha. O A mede 2.300 milímetros, a distância entre os eixos, e a altura B mede 160 centímetros, ok? Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente o quê? Tá? De volta comigo aqui na telinha. Galera, transformação de unidades. É muito importante que você aprenda isso. O Enem, ele cobrou nessa questão exatamente isso, transformações de unidade. Você tem que saber manejar, transformar essas unidades. Por quê? Numa questão de geometria espacial, uma pirâmide, um prisma, né? Ele coloca, vamos supor, a base em centímetros, a altura em decímetros. Pede para você calcular o volume de um sólido como esse. Então você tem que fazer o quê? Primeiramente, transformar tudo para a mesma unidade, para em seguida você calcular o volume, a área total que ele pedir na questão, ok? Então, ó, para você transformar unidades é a coisa mais simples do mundo. Tem professor que chega assim e fala, não, você multiplica por 100, divide por 1000, não sei o que, lá vai. O professor Ronaldo gosta de fazer como esquema. Eu monto a tabelinha, tá, de todas as unidades e a gente vai fazer o seguinte, com você aí na telinha, olha só. Tá vendo aí a tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. No que você colocou a tabela, o esquema é o seguinte. Quais são, deixa eu voltar aqui, eu já me esqueci. Quais são os valores? 2.300 milímetros e 160 centímetros. Então, o que é que acontece? Como é que eu vou colocar esse número na tabela? 2.300 milímetros. Então, olha só, na casa dos milímetros, como você está vendo aí, ó, 0, 0, 2, 3 e 2. 2.300 milímetros. Evidentemente que a unidade tem que ficar, eu costumo dizer assim, a unidade tem que ficar na unidade. Então, ó, primeiro zero é unidade, o segundo zero é dezena, o terceiro zero é centena e o terceiro zero foi triste. O número 3 é centena e o 2 é o milhar. Então, o que é que acontece? 2.300 milímetros. Coloquei cada algarismo na sua casa, respectiva. Aí agora, olha, eu quero transformar para quê? Para metro. Então, basta você, ó, colocar a vírgula na casa que você quer transformar. Que número vocês estão lendo aí? 2,3. Está transformado. Se eu quisesse transformar para decímetro, botava a vírgula de lado do 3. Seria 23 decímetros. Ok? O outro número foi 160 centímetros, a outra medida, tá? Como eu quero transformar para metro, vírgulazinha aqui, ó, na casa do metro, então olha só, 2,3 metros, 1,6 metros. Deixa eu ver o que foi que ele perguntou. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente o quê? Resposta correta, vestibulando, como você está vendo, letra B. 2,3 metros e 1,6 metros, as duas medidas A e B, ok? Tudo tranquilo? Tá? Comigo aqui na telinha. Você tem que ficar atento a essas transformações de unidade, certo? Porque, como eu disse, você pode utilizar isso em geometria espacial, né? Pode vir um probleminha, e essa questão do Enem explorou, trabalhou com você justamente isso, transformações de unidades. Perguntar aqui ao professor Marcos, tem algum comentário para fazer nessa questão? Sim, tem. Se não tiver, a gente passa para a segunda, tem? Tem. Então pronto, fica à vontade, professor. Pessoal, unidade de medida é um assunto de extrema importância, não apenas em vestibular. Se você for parar para pensar em concursos em geral, você vai ver que cerca de 30% a 40% das questões que envolvem o certame, ou seja, o concurso, aborda esse assunto que é a unidade de medida.
Então, é de extrema importância que você possa fazer o quê? Vir a entender bem o que vem a ser as unidades de medida. Então, estudar as unidades de comprimento, estudar as unidades de capacidade, estudar as unidades de volume e as suas relações, tá certo? Saber, por exemplo, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, isso tudo são coisas que são de extrema importância para que você, quando vem enfrentar, seja o vestibular, seja um concurso, seja uma prova qualquer, pode ter certeza que vai ser abordado, tá certo? Em seja qual for a avaliação, ok? Então, era isso. Vai lá, Gilmar. Bom, bora para a segunda questão. Estava aqui dando uma ajeitada aqui no computador, o pessoal aqui está tweetando. Vamos nessa. Segunda questão, professor Marcos, você vai resolver essa segunda, pode ser? Pode ser. Sem problema? Beleza. Vamos lá. Explicaçãozinha vai ser, eu vou dar uma lida aqui, tá bom? Tá ok. O pessoal já está vendo na telinha, diz o seguinte, ó. O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído por 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura, tá? Então tá aí, ó, unidade, dezena, centena e milhar, ok? A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Ó, presta atenção nessa frase, viu? Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh na imagem é... Tá aí as alternativas. Professor Marcos, fica à vontade. Ok. Então, pessoal, eu acho que vocês aí notaram que o principal aí nessa questão é você observar que ele vem falando o quê? O último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Então, é interessante que você até grife isso aí, tá certo? Último algarismo ultrapassado pelo ponteiro, tá bom? Então, o que nós temos aí? Você observa o seguinte, no relógio da unidade, a gente tem o seguinte, a gente tem que ele vai estar no sentido horário, tá certo? Então, observe que o sentido horário faz menção à hora. Então, é da forma que o ponteiro, tá certo? Do seu relógio ele caminha. Então, se é da forma que o ponteiro do seu relógio caminha, então é no sentido horário, ou seja, o sentido da hora. Então, você nota aí que no sentido horário, ele caminhando dessa forma, o último algarismo aí que ele deixou para trás foi o 4. Então, a gente vai lá nas nossas alternativas e busca qual vai ser aí o número que vai estar sendo o número da unidade, tá certo? Então, ó, observa aí nas alternativas. Vai lá, ó, aí nas alternativas da unidade você tem que o número 4 é o último que ele passou. Então, aí estão no páreo ainda a alternativa A e a alternativa B. Notem que com pequenas informações das questões, você consegue já ir destrinchando qual seria a questão correta, qual seria a alternativa correta. Nota aí que a C, a D e a E já estão fora. Então, você chutando já tem 50% de chance aí de acertar. Tá certo? Mas lógico que não vai acontecer isso, porque a questão é muito fácil. Então, ó, aí na dezena você tem o seguinte, ó, a decena, ele tá o quê? No sentido anti-horário, por quê? É no sentido contrário ao sentido do ponteiro do relógio, ok? Então, se é no sentido anti-horário, você observa aí que o ponteiro vai estar andando de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, e assim sucessivamente, tá certo? Então, o último algarismo aí que ele deixou para trás foi qual algarismo? Foi o algarismo 1. Então, na dezena, o número que vai vir antes do 4 vai ser quem? O número 1. Então, aí a gente já matou a nossa resposta, alternativa, letra A, tá ok? Então, aí vai ser a resposta correta, a letra A. Só um comentáriozinho, notem que as questões que a gente fez são questões de nível, assim, simples, tá ok? São questões de nível simples. Então, se você, por um acaso, apenas ler e conseguir entender, provavelmente você consiga fazer. Não tem muitas ferramentas matemáticas aí a serem utilizadas. Lógico, você tem que conhecer um pouquinho,
da teoria, mas até agora o foco foi o quê? No entendimento do enunciado, tá certo? Então, Jonaldo quer comentar alguma coisa sobre a questão? Não, tranquilo, tá tudo em ordem. Uma coisa importantíssima que Marco fez nessa questão foi o seguinte, né? Não é a resolução, claro, mas você está ligado nas alternativas que você vai estar eliminando. Meu amigo, isso é importante demais. Por quê? Isso agiliza o processo de execução da prova. Então, ó, concursos estilo Enem, que são provas muito longas, o FRN não é uma prova tão longa quanto o Enem, tão cansativa, mas também, quanto menos tempo você ficar na questão, mais, evidentemente, vai sobrar tempo para você organizar aquela outra questão mais difícil, que você se enrolou. Então, é fundamental que você agilize a execução de cada questão. E foi isso que o professor Marcos fez. Resolveu, percebeu, pronto. Percebeu o quê? Que o ponteiro da unidade, não, pode deixar comigo aqui na telinha mesmo, né? Percebeu que no algarismo da unidade era o número 4, na dezena era o número 1, acabou-se, matou a questão, resposta à letra A, tchau. Já segue para a próxima questão para não ficar enganchado, né, numa questão. Você tem que agilizar a prova. Se você quer passar no concurso, qualquer que seja ele, você tem que dar agilidade à execução de cada questão. Tranquilo?